Você tem problemas para falar em público? Esta é uma dificuldade de muita gente e saber se expressar bem pode abrir muitas portas, inclusive profissionais. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui no estúdio o Romero Machado, que dá palestra sobre oratória, também escritor, está até com um livro aqui em mãos. Saber se comunicar é fundamental? Boa tarde. Boa tarde a todos. É o primeiro passo. É o primeiro passo para você ter uma carreira de sucesso, é o primeiro passo para você viver intensamente, ter um relacionamento saudável com as pessoas. Romero, você estava me dizendo agora há pouco que antigamente o político, geralmente o líder religioso, o padre, o pastor, e não muito mais que isso, né? As pessoas que se expressavam bem, que precisavam se expressar bem, eram mais ou menos esses. Isso mudou, né? Exatamente. Antigamente, obrigatoriamente, essas classes tinham que saber falar bem em público. Hoje não. Todas as pessoas precisam ter uma comunicação eficiente. Eu costumo dizer que falar bem não é falar bonito. Falar bem é ter resultado. Eu conheço muitas pessoas, muitos mestres, doutores, especialistas, que na hora H, na hora que eles precisam compartilhar com as pessoas aquilo que eles sabem, eles fracassam. Por quê? Eles não conhecem as técnicas da boa comunicação. É aquela história que a gente sempre ouve, né? A pessoa sabe muito, mas não sabe transmitir. É uma questão até de organizar o raciocínio. Tem uma lógica em tudo isso aí para você se expressar bem, né? E tem técnica também, né? Com certeza. Muitos acham que para falar bem basta ter voz e coragem. Aí entra a figura do tímido. Muitos pensam, eu não posso falar bem porque eu sou tímido. Mas por que gera insegurança? Porque a pessoa ela não tem um passo a passo, ela não tem um método eficiente. Porque muitas vezes a pessoa quer falar em público, mas ela não sabe como começar, como desenvolver suas ideias e como finalizar. Como prender a atenção. Como prender a também, atenção. Né? O que a pessoa aprende em um curso de oratória? Ela vai conhecer passo a passo, por exemplo, como organizar a nossa linha de raciocínio seguindo uma sequência lógica. Por exemplo, a pessoa precisa aprender a cumprimentar. Você sabia que cerca de 90% do sucesso da sua apresentação em público depende de um bom cumprimento? A partir daí, você precisa ter técnicas apropriadas para você preparar o seu público para a sua mensagem. A partir daí, bastará você, em uma ou duas frases, informar qual é o seu tema e o seu objetivo e detalhar esse tema. E um erro de muitas pessoas, quando elas chegam na conclusão, elas sentem um ânimo renovado das pessoas e elas querem trazer informação nova. Muitos erram, exatamente, muitos erram porque eles querem falar em excesso. E a partir daí, essa pessoa compromete o interesse dos ouvintes. Romero, para não chegarmos nesse mesmo erro, então, vamos já passar aqui o horário, como que vai ser, como que a pessoa pode participar de sua palestra. Esse treinamento que eu vou realizar hoje, na OAB, ele deu origem a esse livro, o livro Oratória para Profissionais. Eu quero, inclusive, presentear você com esse livro. Agradeço. É um treinamento extremamente prático. E ele começa a partir das 7 horas da noite. Não é simplesmente uma palestra, é um curso intensivo, direto e muito prático para que as pessoas possam falar bem, gerar negócios e principalmente para que as pessoas possam adquirir segurança, vencendo o medo de falar em público. Ok, Romero, muito obrigado pela sua presença, obrigado pelo presente. Eu que agradeço e espero todos vocês lá com a gente hoje a partir das 7 na OAB. Vem cá. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você tem dificuldade de falar em público? Essa é uma situação que muitas pessoas enfrentam no dia a dia. E para desenvolver essa e outras habilidades, alunos de uma universidade de Itumbiara participaram de um curso de oratória. Mais de 200 estudantes se inscreveram para o curso que durou 2 dias na Unopar. Na programação, técnicas para desenvolver as relações interpessoais e a comunicação. O palestrante Romero Machado, que é formado em marketing, atua há mais de uma década como orador e já treinou milhares de profissionais em todo o país. A comunicação é fundamental, não tem como você obter resultados, seja no mercado de trabalho, seja na sua vida, não tem como você ter bons relacionamentos sem desenvolver essa habilidade tão importante. A comunicação é fundamental para o seu sucesso. Os participantes aprenderam de forma contextualizada. Eles tiveram dicas e orientações para falar em público com naturalidade. Trabalharam também a parte motivacional, a memorização e os vícios de linguagem. Para o diretor da universidade, uma oportunidade única que pode fazer a diferença para quem está se qualificando para o mercado de trabalho. A comunicação faz parte
todo relacionamento pessoal. As instituições necessitam de pessoas que saibam se comunicar. Agora vamos falar de oratória. Eu quero saber, você tem dificuldades para falar em público? Tem pessoas tímidas que evitam este tipo de situação, não tem? Mas você sabia que existem cursos especializados para melhorar a sua desenvoltura em frente ao público? Hoje eu tenho o prazer de receber o professor e também palestrante Romero Machado, que trabalha com o curso de oratória. Seja muito bem-vindo, pode chegar. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Que prazer tê-lo aqui no Manhã Total. Meu. Fique à vontade, vamos sentar. Como que é falar em público? Será que é difícil? Nós estamos falando em público. Pois é. Antigamente, Patrícia, falava-se que apenas o político, o advogado, o padre tinham a necessidade de saber falar em público. E hoje nós sabemos que muitos relacionamentos não vão à frente devido à falta de comunicação, muitos profissionais não conseguem evoluir, melhorar sua carreira devido à falta de uma boa oratória, ou seja, é fundamental para a vida e para a carreira. Para o relacionamento, para a carreira, e agora essa comunicação deixou de ser técnica, ela é mais humanizada, não é? Com certeza, hoje as pessoas andam cada vez mais exigentes e nós notamos quando não é verdadeiro, nós notamos quando não é real aquilo que a pessoa quer transmitir para a gente. Já se deparou com pessoas, Patrícia, que quando elas falam a gente pensa assim, fulano pensa que me engana, mas olha, está escrito na testa que aquilo não é verdade. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas pessoas andam transmitindo informações negativas sem terem consciência disso. Por isso que conhecer essa comunicação, ela faz parte do nosso trabalho, da nossa vida, para que a gente possa se relacionar melhor com as pessoas. E não é só mais para a profissão de comunicadores, né? A oratória hoje é para todos os setores. Até para uma área de TI, dúvida. não é? A tecnologia da informação, com certeza. Uma área mais que exige maior concentração, porque você tem que comunicar com colegas de trabalho, você tem que comunicar com a sua equipe, com o seu chefe, vice-versa. É por aí, não é? Com certeza. Eu costumo dizer, Patrícia, que a gente precisa começar a ter um pouco mais de cuidado quando nos comunicamos. Por quê? Palavra não tem volta. Falou, tá está falado. falando. Não adianta pedir desculpa, perdão. As mágoas vão continuar. A gente nunca mais vai confiar na pessoa daquela forma. E eu vejo muitos profissionais que estudam. Por exemplo, nosso país vive um momento muito especial porque nós nunca tivemos tantas pessoas fazendo um curso superior, se especializando. E essas pessoas acabam adquirindo informação. E informação por informação muitas pessoas têm, mas o que diferencia uma pessoa das outras? É justamente a forma que você interpreta, a forma que você transmite esse conteúdo para quem está do seu lado. Eu costumo dizer, Patrícia, que a boa oratória começa dentro de casa, no relacionamento com o marido, com a esposa, com os filhos. Nós nunca tivemos tantos filhos questionadores. Então, dialogar com esse filho faz parte da comunicação moderna. Então não existe mais essa questão, eu tenho um comportamento profissional e um comportamento pessoal. A vida é única. Mas agora vamos colocar técnica nessa oratória. Bom, o pessoal que está em casa nos assistindo e pensa, eu quero então me aprimorar, eu quero investir nesse setor, eu quero falar melhor, eu quero me comunicar melhor. Aí já tem que ter uma técnica, tem que procurar um profissional, não tem? Com certeza. Antigamente falava-se que oratória é um dom de alguns privilegiados. A gente pode treinar para isso. Hoje em dia, nós podemos ter a possibilidade de desenvolver essa habilidade. Por quê? É um conjunto de técnicas que a gente aprende. Chama-se media training, não é? É por aí, é isso mesmo. Então a gente pode começar a desenvolver as habilidades. Primeiro passo para você ser um bom comunicador. É fundamental que você tenha conteúdo. Porque não adianta você ter a técnica se você não tem conteúdo, se você não é especialista em um determinado assunto. Então Primeiro você não passa passo. uma verdade, né? Não, porque é falso, é inconsistente. Então a gente começa a entender que para falar bem precisa ter informação. O segundo passo é você acreditar naquilo que você fala. Infelizmente, muitas pessoas tentam falar sobre algo que elas mesmo não acreditam. Tentam falar sobre algo que elas não comprariam. Aquela velha história, eu falo, mas não pratico. Eu falo, eu não acredito no que eu estou falando. Eu não acredito, por isso que não tem resultado. Comunicação é resultado, não é um dom de certos privilegiados. É prática, é conhecimento, é um conjunto de ações que melhoram os resultados, a influência, e a pessoa começa a viver melhor. É incrível, Patrícia, a boa comunicação melhora a autoestima das pessoas. E como melhora? E é disso que você trata no seu livro aqui? Quero mostrar para o pessoal de casa, antes de você comentar, você já pode comentar também a respeito. Olha o título, Oratória para Profissionais.
muito legal. Tem tudo isso e mais um pouquinho aqui, ajudando aí o leitor a se descobrir, redescobrir, a como fazer, a dar os primeiros passos. É um livro bem básico. Com certeza, é um livro para todos os profissionais. Esse foi o objetivo, justamente para desmistificar muitas ideias. A oratória não é para todo mundo, é para todo mundo. Há 16 anos, Patrícia, que eu venho desmistificando esse assunto, popularizando, levando para as pessoas essa comunicação facilitada, essa comunicação feita pelo calor humano, pela troca de ideias, pela troca de informações. E esse livro foi lançado em 2012 e, graças a Deus, já está na 3ª edição. Que legal. E eu estou indo para a 4ª edição. É um livro que eu procurei escrever em prosa, uma conversa, um bate-papo. Tem gente que fala, Romero, eu sentei e li esse livro em 3 horas. Foi de uma sentada só. Então eu fico muito feliz de saber que as pessoas estão entendendo realmente a dinâmica dessa nova comunicação. Eu folhei aqui, é uma leitura bem agradável, fácil, um livro bem gostoso. Tem muita coisa legal para se tratar aqui. Agora me conta uma coisa, você chega em sala de aula, né? Começa um curso, né, de oratória. Quais são os principais embates, assim, que você sente? Ou no primeiro dia as pessoas falam, não vou conseguir, não dá certo, aquela pessoa mais tímida. Como é que você quebra esses tabus, assim, para que o negócio flua? Incrível. Ontem a gente começou uma nova turma aqui em Uberlândia. E assim, a primeira reação das pessoas é justamente dar muita atenção ao nervosismo. Eu estou nervosa, estou nervoso, estou com medo. Então eu vejo que a maior dificuldade das pessoas continua sendo o medo. O medo que atinge as pessoas é justamente o medo social, é o medo da crítica. É o medo de pensar no que o outro está pensando em relação àquilo que ela faz. Então eu vejo que é necessário começar a refletir sobre alguns comportamentos. As pessoas estão muito presas à opinião do outro. É o primeiro passo. Né? O primeiro passo é começar a desenvolver, eu costumo dizer, Patrícia, que é desenvolver aquele que é o maior amor do mundo, que é o amor próprio. Porque para você ser capaz de ser um líder, desenvolver sua comunicação, você precisa se valorizar. Acreditar em você Acreditar mesmo. no seu potencial. É um passo importante. A partir desse momento, a pessoa começa a estar consciente das suas qualidades, começa a estar consciente do poder da sua comunicação. Mas como é que você starta isso nas pessoas lá, principalmente aquelas mais tímidas? Como é que você impulsiona isso? O primeiro passo é mostrar para ela que é possível. É mostrar para ela um conjunto de ferramentas, ter um método, porque assim, não necessariamente a pessoa tem que ir lá na frente e fazer de qualquer jeito. Ela precisa saber como fazer. Por isso nós temos tantas pessoas traumatizadas. Porque antigamente o professor dizia, vai lá e se vira. Vai lá e apresenta o trabalho. Eu tinha um grupo, falava, quem que eu vou escolher? Um do OTK, vai ser um de vocês aí. Isso mesmo. E não tinha resultado, não né? tinha a pessoa resultado. Não estava preparada para fazer aquilo. Ali já cria um trauma, né? Com certeza. O primeiro passo é oferecer um método. Por exemplo, como cumprimentar. A base do cumprimento é um sorriso. Nós gostamos de pessoas que têm um sorriso, que conseguem se comunicar, são mais leves. Eu costumo dizer, Patrícia, que o sorriso é comunicação universal. Em qualquer lugar do mundo que você sorrir, as pessoas vão dar um voto de confiança em você. Vão dizer, nossa, eu gostei dele, ele tem a carinha boa. Então é um primeiro passo. Um segundo passo é você conquistar o seu ouvinte. Como que a gente conquista? Não indo direto ao assunto. Utilizando recursos didáticos. Quais são os recursos didáticos? Você pode levantar uma reflexão, você pode contar uma pequena história, você pode fazer um elogio sincero. Por quê? Um fôlego também para palestrante, para pessoas estarem na frente, quebra aquele clima, aproxima o público. Evita a alta apresentação. Então. Com certeza, você tem um roteiro para seguir. Então, só depois de você conquistar o seu ouvinte, que você traz o conteúdo, os argumentos, números, dados, provas, estatísticas. Por que muita gente erra? Porque muita gente vai direto ao assunto. Quando você vai direto ao assunto, você não preparou o seu terreno. O jardineiro sabe disso. O jardineiro não coloca plantinha em qualquer terreno. Primeiro ele cultiva. Então é uma dica muito importante que a gente oferece para quem está começando. Até vou contar uma experiência própria. Eu faço cerimonial e é diferente em frente às câmeras. É uma dinâmica diferente. Diferente em frente ao público, né? Presente ali. E a gente costuma ter essa técnica mesmo. Eu estive com um palestrante muito bom
Há 2 semanas. E eu disse para ele, né, como é que você consegue, né, chegar nessa simpatia, ter essa destreza, ter esse movimento no palco e tudo. A gente vai aprendendo um com o outro, né? E a mesma tática que ele utiliza, que eu utilizo. É aquela coisa, como é que foi seu café? Foi tudo bem? Passaram a noite bem? Sejam bem-vindos. Ali o público já dá um sorriso, você já tranquiliza, já toma as rédeas e fala, agora eu posso ir. Porque se você já começar direto no assunto, que ele não dá certo, né? Você vai ver assim, nossa, esse público não está receptivo, não está legal. Quer dizer, aquele cumprimento que tem que haver mesmo no período ali que você chegou, para ambientar, se apresentar. A apresentação também é muito importante. Com certeza, porque o público, ele já está um pouco resistente. Quem é esse que vai falar? Quem é essa pessoa? Será que eu vou gostar? Então, e aí você que vai falar e você está com medo desse público, imagina, tem ali duas situações indiferentes, o ouvinte e o orador. Então o primeiro passo é o orador se doar um pouco mais, conquistar o seu ouvinte, porque você será capaz de despoliciar esse ouvinte, quebrar sua resistência inicial e a partir daí será um momento propício para a troca de ideias. Eu costumo dizer, Patrícia, que a gente deve conversar mais e discursar menos. Com certeza. E quanto tempo a gente fica pronto para falar em público, um curso como esse de oratória, né? Tem muitos cursos por aí, cursos excelentes, isso tem aumentado a cada dia porque a comunicação tem que existir, está sendo cobrada pelas grandes corporações. Então, como que a gente vai se preparar? É um tempo muito longo, é uma metodologia que a gente tem que seguir, que a gente tem que perdurar anos e anos, ou isso, né, a gente faz essa captação bem rápida, é algo dinâmico? Como eu disse para você no começo, o primeiro passo é você ter conteúdo, ser um especialista numa determinada área, ser um bom administrador, ser um bom contador, ser um bom advogado, ser um bom estudante. A partir do momento que você tem um conteúdo, adquirir a técnica é rápido. Hoje o nosso treinamento, ele tem carga horária de 8 horas. Não precisamos mais do que 8 horas para desenvolver as técnicas, para ter oportunidade de colocar em prática, ser avaliado. 8 horas são suficientes? 8 horas são suficientes. Para abordar todos os assuntos necessários? Com certeza. Por quê? São técnicas que a gente desenvolveu ao longo de 16 anos. Então é uma metodologia desenvolvida em que as pessoas têm passo a passo como fazer um roteiro muito interessante, muito humanizado e principalmente, Patrícia, respeitando as características de cada pessoa. E tem aula prática também, não tem? A pessoa tem que se apresentar, a pessoa tem que fazer uma apresentação. Ela precisa ser avaliada. Por quê? Existem 2 oradores coexistindo numa única pessoa. Um orador que você imagina ser e o orador que realmente você é. Porque tem gente que pensa, a minha voz não é boa. Às vezes o problema está com a postura inadequada, às vezes está com a falta de organização da fala. Então são diversas as situações que a gente começa a identificar que o próprio aluno ainda não se deu conta. Ele pensa, gente, eu sofri a vida inteira por um detalhe simples que a partir de hoje eu vou corrigi-lo. E já teve aquele aluno que você falou assim, esse infelizmente não dá para o processo, não dá para falar em público, já teve esse perfil? Não, Patrícia, nunca tive uma pessoa... Tem como potencializar, então? Tem, sabe por quê? A gente tem que comemorar nossas pequenas vitórias, porque nem todo aluno quer ser um palestrante. Muitos alunos querem conseguir conversar, conquistar um namorado, uma namorada. Por isso nós falamos que é um assunto de utilidade pública, porque você liberta as pessoas. Tem gente que passa uma vida toda sem ter contato com as outras pessoas. E quando você desenvolve essa habilidade, você começa a ser mais sociável. Isso é fundamental. Eu vejo que cada vitória deve ser comemorada. Então não existe aquela questão, eu não levo jeito. Todo mundo consegue falar bem. Cada um, é claro, respeitando seus limites, respeitando suas características e vai de acordo com o objetivo de cada pessoa. Não é todo mundo também quer falar em público, né? A gente quer se comunicar, né, com o colega, em casa, no trabalho, de uma maneira mais correta, mais tranquila, mais transparente. Com certeza. Eu costumo dizer que oratória, Patrícia, falar bem não é luxo, não é capricho, é uma necessidade. Independente da sua profissão, porque imagina, você que está na sua empresa, você cresce, você começa a assumir novos cargos de liderança e de repente, olha só, você sonhou em ter a oportunidade de crescer, de melhorar de vida e de repente você se depara com um dilema, você tem que liderar, você tem que influenciar, motivar as pessoas. Você tem que apresentar, como tem que ter uma alta performance, como fazer? Aí começa pela comunicação. Aí você precisa se armar de várias técnicas, conquistar seu público,
desenvolver as informações da melhor forma possível para que você consiga o respeito, o carinho, a admiração do seu ouvinte. Gente, muito bom, são técnicas preciosas. Só que o Romero não vai embora, ele continua comigo. A gente volta no próximo bloco para uma aula prática aqui no Manhã Total. Combinado, Romero? Combinado. Então não sai daí, a gente volta dentro de instantes. Eu te aguardo. Falar bem não é um dom de certos privilegiados, e sim a prática sistemática de treinamento e esforço técnicos. É com essa frase que o especialista em comunicação Romero Machado realiza há 14 anos um curso para que as pessoas falem bem em público. E como resultado dessa iniciativa, ele está lançando o livro Oratória para Profissionais. E é com ele que a gente conversa agora. Romero, obrigado pela presença, seja bem-vindo. Que satisfação, eu particularmente acompanhei esse trabalho seu. E realmente é um resultado de muito esforço, né? 14 anos já, Romero? Ah, sem dúvida, Kelson, um grande prazer estar aqui com você. Muito trabalho e há mais de uma década eu venho pesquisando, eu venho acompanhando, observando as pessoas e percebo que a comunicação ela é fundamental, seja para você ter uma vida com mais qualidade, seja para você ter uma família melhor estruturada, seja para você ter uma ascensão profissional. Tudo isso envolve a comunicação. Sem comunicação, infelizmente, a gente não consegue nenhum resultado. Pois é, infelizmente, pessoas se comunicam às vezes mal. Isso acaba trazendo consequências sérias, principalmente na carreira profissional. A gente já falou isso várias vezes com psicólogos, tem muita gente que tem vergonha de falar em público. E você, há 14 anos, realiza esse trabalho. Como é que é o trabalho? O que você ensina às pessoas nesse curso de oratória para profissionais? Recentemente nós fizemos uma pesquisa no nosso site, Kelson, e nós constatamos aquilo que a gente já observava. Realmente o medo continua sendo a maior dificuldade na hora de encarar uma multidão, na hora de se expor. Por quê? Eu vejo que nós brasileiros, nós sofremos de um mal terrível, o tal do complexo de inferioridade. É aquela velha questão de achar que você não leva jeito, de sempre visualizar que vai dar errado uma apresentação. Nesse treinamento, há 14 anos, eu mostro para as pessoas que elas podem falar bem em público. A oratória ela é bastante democrática. Basta você querer falar bem, você consegue. Há 14 anos eu venho presenciando que oratória não é um dom de certos privilegiados. Agora, muitas pessoas vêm se escondendo atrás das desculpas e justificativas. Ah, isso não é para mim. Ah, isso é muito complicado. Ah, isso é para o meu amigo. E as pessoas vêm perdendo grandes oportunidades. Hoje, o acesso à informação é bem democrático. Todo mundo tem acesso à informação. Agora, o que diferencia um profissional do outro é a forma que ele transmite essa informação. É isso que faz a diferença nesse século XXI. Bom, e diante de tanto trabalho, né, de 14 anos de trabalho, o Romero está lançando esse livro que se chama Oratória para Profissionais. É um livro que tem o resumo, né, desses 14 anos e tem muitas dicas aqui, né, Romero? Me fala um pouco do livro, o que tem aqui para o pessoal? Eu procurei escrever esse livro, Kelson, da mesma forma que ministro os meus treinamentos. Então, é um bate-papo. Nesse treinamento, eu chamo a atenção para a comunicação do dia a dia. Porque muitas pessoas, quando elas participam de um treinamento de oratória, elas imaginam que elas vão adquirir meia dúzia de ferramentas para utilizar uma vez na vida, quem sabe, durante um discurso. Nesse livro, um detalhe importante sobre o título do livro, Oratória para Profissionais. Mas para quais os profissionais? Para todos os profissionais. Porque o nosso objetivo não é formar oradores profissionais, e sim profissionais oradores, que tem uma grande diferença. Ou seja, se existir a necessidade de fazer uma apresentação, você que trabalha numa determinada empresa, você poderá fazer uma apresentação. Hoje nós devemos conversar mais, Kelson, e discursar menos. Hoje você só tem resultado porque comunicação é resultado. Tem uma frase do professor Pasquale que eu gosto muito. Nós devemos ser poliglotas dentro da nossa própria língua. Ou seja, saber conversar com todas as pessoas. Mundo, né? Saber conversar formalmente, informalmente, né? Entrar no mundo até mesmo das gírias para você
fazer uma comunicação boa com quem fala isso. É, né? saber conversar com a criançada, saber conversar com os jovens, porque ninguém suporta um sujeito que começa a interpretar personagens incoerentes com a realidade. Ah, eu queria ter a voz de fulano de tal. Ah, eu queria ter a postura do fulano. E os melhores oradores, os melhores comunicadores, eles se deram conta das suas próprias qualidades. E você é uma joia raríssima de valor inestimável. Pode procurar outro Kelson, não vai encontrar. Obrigado. Ô, Romero, falar nisso eu quero saber o seguinte, você está lançando esse livro, um livro bacana e tudo. Eu queria saber como que as pessoas fazem para adquirir o livro. Você, inclusive, com o lançamento do livro, tem um curso também. Fala aí do evento que você está promovendo. É amanhã esse evento? Isso mesmo. Vai ser o lançamento oficial aqui em Uberlândia amanhã, às 18 horas, no auditório da OAB. Às 18 horas nós teremos o lançamento do livro e logo na sequência, às 19 horas, nós teremos um treinamento, o treinamento Oratória para Profissionais, que deu origem ao livro. E esse treinamento vai acontecer amanhã, quarta-feira, e na quinta-feira, carga horária de 9 horas de duração. Ou seja, um treinamento completo para que a gente possa desvendar esses segredos da oratória, para que possamos estruturar uma fala bem organizada. Uma curiosidade, Kelson, sabia que a maior dificuldade das pessoas está em começar e terminar? O meio vai bem? O meio é legal, né? Até pra gente, acostumado com texto e tudo, sempre a maior dificuldade de um jornalista é começar. A primeira frase de um texto é a maior dificuldade. Então, acho que você tem razão nisso mesmo, viu? E as pessoas, infelizmente, elas têm essa dificuldade e, às vezes, elas não buscam uma orientação. Então, lá no treinamento, nós vamos mostrar que existem inúmeras ferramentas para você começar muito bem e, melhor, para você terminar de forma eficiente. Fala para mim um telefone para mais informações, nosso tempo acabou. A gente, dois comunicadores conversando, demora. É mesmo, né? Passou rápido, hein, Kelson? Vai lá, fala o telefone. O telefone para mais informações é o 3255-5060 e tem o site também, o meu site, romeromachado.com.br. Tá certo. Romero, parabéns pelo livro, parabéns pela iniciativa e que você continue muitos anos aí ensinando as pessoas como falar bem em público. Obrigado. Muito obrigado, Kelson, e esse trabalho tem transformado a vida de muitas pessoas. E a comunicação realmente ela é o ponto-chave para a nossa felicidade. Tá certo. Vou conversar agora com o professor Romero Machado, ele que desenvolve uma inovadora metodologia de ensino que vem transformando a vida de milhares de profissionais todos os anos e é considerado um dos melhores professores de oratória do Brasil. Professor Romero Machado, bom dia, querido. Bom dia, Gabriela, bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui no seu programa e parabéns. Que alegria, que alto astral do seu programa, muito bom. Você na TV é sempre assim, alto astral mesmo. Romero, a gente conversava antes em off e eu te fiz essa pergunta. Você acredita que o dom de falar, que falar bem, é um dom a pessoa pode se aperfeiçoar ao longo dos anos? É uma pergunta muito interessante, porque sempre eu escuto essa pergunta. Há 15 anos eu venho estudando esse assunto, Gabriela, e eu cheguei a uma conclusão muito importante. Falar bem não é um dom de certos privilegiados. É técnica que a gente desenvolve, que a gente trabalha, que a gente treina, que a gente repete. Então, a comunicação é algo que quanto mais a gente usa as suas ferramentas, melhor ela fica. E o que dizer para aquelas pessoas tímidas que se acham introvertidas, mas que têm um desejo muito grande de trabalhar com comunicação, às vezes em televisão, ou trabalhar como pessoas que proferem palestras? É possível isso? Com certeza. E um exemplo disso, eu tenho estudado o perfil dos grandes comunicadores e, em sua maioria, esses comunicadores eles são tímidos. Agora, nós não podemos confundir a timidez com uma comunicação ruim. A timidez não é defeito. Por exemplo, o tímido tem uma grande virtude. Na dúvida, ele fica calado. É verdade. Ele tem um grande poder de concentração. Agora, até que ponto essa timidez me incomoda? Eu, por exemplo, tem pessoas que não saem de casa, tem pessoas que evitam o convívio social, às vezes perdem uma grande oportunidade, um trabalho, como participar de um processo seletivo. Aí sim, essa timidez começa a atrapalhar a vida social, os resultados dessa pessoa. Aí o mais indicado é participar de um treinamento, participar de cursos, de palestras, quem sabe até mesmo fazer uma terapia. Agora, a timidez não é um defeito. Nós precisamos sim aproveitar as qualidades do tímido
e aprimorar sua comunicação. E qual é o primeiro passo para se conseguir falar bem? O primeiro passo é aceitar essa timidez e procurar melhorar essa comunicação. Um segundo passo importante é você começar a identificar para quem você vai falar. Porque é muito importante a gente saber que cada pessoa tem sua particularidade, cada público tem sua característica. Outra dica importante, tenha conteúdo. Se falar bem não é fácil, imagina falar sem ter conteúdo, sem ter preparo, difícil. Tudo fica mais complicado. Falar sobre uma coisa que você não tem conhecimento amplo é muito difícil. Então, é o que você disse, o tímido, ele já sai em vantagem porque ele se limita a dizer apenas o que sabe daquele assunto. Ele é um grande observador, ele observa mais e quando ele abre a boca, ele não erra. O extrovertido, geralmente, ele sofre, Gabriela, porque às vezes ele fala demais. É aquele antigo ditado, quem fala demais dá bom dia a cavalo. Infelizmente, às vezes é assim. Então, essa comunicação moderna, principalmente, a gente não tem muito tempo para perder, a gente precisa ser assertivo, a gente precisa aproveitar melhor as oportunidades e a comunicação, segundo pesquisas, é a competência mais valorizada no mercado de trabalho. Romero, e todas essas informações, esses truques, digamos assim, para se falar bem e aprender a ser um bom orador, serão repassados amanhã em uma palestra que acontece aqui em Tuiutaba, às 8h30 da noite, na Associação Comercial, onde vai acontecer também o lançamento do livro Oratória Profissional, não é isso? Isso, Oratória para Profissionais. Por que esse título? Porque essa comunicação moderna, ela é acessível a todos. Antigamente falava-se que comunicação era para o padre, o advogado e o político. Hoje não, todos nós sabemos que todos os profissionais precisam desenvolver uma boa comunicação. Você sabia, Gabriela, que muitos relacionamentos fracassam devido à falta de comunicação? Muitas empresas vão à falência devido à falta de comunicação com seus colaboradores e com seu cliente, principalmente. E esse livro, estou muito feliz, é um livro que traz uma história de 15 anos de estudo da comunicação. Eu lancei esse ano esse livro e já está na 2ª edição. Então, graças a Deus, as pessoas têm gostado muito dessa obra e tem ajudado muitas essas pessoas. E esse daqui é meu, já está até autografado. Eu, com certeza, vou degustá-lo todo, porque tem muito interesse por esse assunto. E tem vários aqui. Teve um dos tópicos que eu estava vendo agora há pouco, falava sobre o microfone. Às vezes nós nos deparamos com grandes profissionais nas mais diversas especialidades, pessoas renomadas, mas você chega com o microfone, a pessoa trava e não consegue falar nada. É verdade, e o microfone não é esse monstro todo. O microfone a gente usa por necessidade, não por vaidade. Porque, por exemplo, você está aqui no seu programa, você precisa utilizar o microfone para que as pessoas que estão em casa possam ouvir a voz da Gabriela, ouvir seus convidados. Da mesma forma, quando você está em um evento, numa reunião, você usa o microfone para que as pessoas possam lhe ouvir de forma agradável, porque às vezes a gente se depara com o microfone e muita gente fica assustada, mas é uma ferramenta. Tem que encarar como se fosse um instrumento, realmente uma ferramenta de serviço, nada além disso. Ok, querido, gostei demais aqui desse bate-papo informal. Romero Machado, então, que vai estar lançando o seu livro Oratória para Profissionais. O auditório da ACIRV ficou lotado de pessoas atentas a tudo que foi dito pelo professor do curso. Pessoas que atuam em várias áreas e que têm o mesmo objetivo: falar com o público da maneira correta, impressionar sem causar constrangimento e aumentar o poder de convencimento. Romero Machado é especialista em comunicação e o público presente aqui no auditório da ACIRV é formado por empresários, políticos e estudantes. Romero, qual a importância de um curso de oratória para esses profissionais? Eu acredito que a comunicação é a base para o desenvolvimento das pessoas, seja na carreira profissional, seja para os relacionamentos. A comunicação, ela fortalece, ela liberta. Eu estou muito feliz de estar aqui em Rio Verde com esse apoio da ACIRV e mostra que Rio Verde é uma cidade em pleno crescimento e esse crescimento começa no desenvolvimento dos seus cidadãos. Por que as pessoas tremem tanto quando pegam um microfone para falar com o público? São vários fatores, principalmente fatores culturais. O nosso país, o nosso Brasil, ele é muito jovem ainda. Infelizmente, as pessoas sofrem devido a um complexo de inferioridade. As pessoas ainda não reconhecem os seus valores, têm dúvida em relação às suas qualidades. E a partir do momento que você desenvolve a sua autoestima, que você começa a praticar, a entender melhor como é que funciona a comunicação, as pessoas começam a melhorar essa autoestima. Então, a primeira dica para você vencer essa dificuldade: saiba para quem você vai falar.
treine, estude mais, tenha conteúdo e confie naquilo que você tem para dizer. Este supervisor comercial falou sobre a importância de uma boa comunicação na área de vendas. Olha, sem dúvida alguma, a oratória ela está inserida no relacionamento. Nós que trabalhamos na área comercial, nós que atendemos a muitos clientes, é importantíssimo a oratória, a comunicação, exatamente para que nós possamos vender aquela ideia para o nosso cliente. E o cliente, é claro, acredita no que nós estamos oferecendo e nada melhor do que uma comunicação correta para disponibilizar essa informação. O presidente da Câmara Municipal de Rio Verde é um dos políticos que quer melhorar a sua comunicação. Ele também participou do curso. A oratória é muito importante, principalmente para si própria. Cada pessoa, em primeiro lugar, é muito importante a oratória. E na vida das pessoas é importante também porque lá fora, né, o comerciante, o vendedor e também qualquer pessoa precisa ter uma boa oratória para se comunicar. Eu acredito que mesmo que a pessoa tenha, digamos que seja o autodidata que a gente fala, ele precisa de técnicas para adequar a sua facilidade de comunicação. Então não é o fato dele ter facilidade para comunicar ou para falar que ele saiba 100% algumas adequações que são necessárias e que o curso proporciona.